Queridos amigos, estamos iniciando pela TV Mundo Maior o programa ABC do Espiritismo, levando sempre uma mensagem de amor, de paz e de alegria. Hoje nós estaremos estudando uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Diga de passagem, uma passagem muito interessante que se intitula Missão dos Espíritas. É uma página forte, onde nós temos que concentrar a nossa inteligência, a nossa atenção e nos apercebermos se realmente estamos cumprindo aquilo que os Espíritos colocam como ser um bom espírita. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos o telespectador querido que tem acompanhado o nosso estudo, o trabalho que desenvolvemos e também agradecemos aos bons espíritos que nos apoiam, nos incentivam a continuarmos. Hoje, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, item 4, Missão dos Espíritas, Erasto, Paris, 1863. Não percebeis, desde já, a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões, e a maneira por que suportam as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Então, aqui nós vemos nesses dois parágrafos dois pontos distintos, mas ao mesmo tempo dois alertas, não é? O primeiro alerta que ele faz para nós, não é? É falando um pouquinho das tempestades que vão varrer a Europa depois do Espiritismo, dando uma nova visão, porque até então o materialismo sempre campeou no meio daqueles povos antigos. E o segundo ponto que nos chama a atenção, ele nos convida a abandonar a futilidade, a gastarmos um pouco mais de tempo com o trabalho do bem, a sermos criaturas melhores, procurarmos focar na nossa reforma íntima, transformando o homem velho na busca incansável do homem novo, como nos pediu Jesus. O que o Espiritismo vem trazer de proposta para todos nós? A mudança. É por isso que ele fala aqui, e é o único momento do Pentateuco Espírita que Kardec fala do dogma reencarnatório. Primeiro nós temos que entender o que é um dogma. Um dogma é um artigo de fé indiscutível. Então, por isso que quando você pergunta a um religioso alguma coisa que eles não conhecem, eles dizem, isso é um dogma da igreja, não é? Tudo é um dogma da igreja. Então, o Espiritismo vem quebrar os dogmas, mas ficou apenas um, que é a reencarnação, pela qual nós acreditamos piamente que é o alicerce central de toda essa doutrina maravilhosa que nos traz fé, esperança e caridade, para que possamos trabalhar intimamente com essa condição que trazemos do homem velho. Vamos dar continuidade na leitura para a gente ver um pouquinho mais o que Erasto está dizendo. Vamos relembrar que Erasto foi seguidor de Paulo na época. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos,
a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas, palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade, ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide, que Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Então, nós percebemos que ao longo do texto todo, ainda há muito que ser visto do texto, ele fala muito, ide e pregai. Não é esperarmos as pessoas vir até nós para ensinarmos ou falarmos de determinada mensagem. Aqui o convite é irmos até o necessitado, irmos até o desanimado, irmos até o que passa fome, frio, o que está pensando em tirar a própria vida, e não simplesmente esperar, olha, eu estou no centro espírita, atendendo tal dia na semana, quem quiser vai me procurar. Aqui nós vemos que Chico Xavier compreendeu muito bem essa mensagem. O Chico ia no prostíbulo atender aquelas jovens, o Chico ia na penitenciária conversar com os presos, o Chico ia nos hospitais, nos leprosários, quando ainda havia. O Chico ele ia, ele não esperava as pessoas ir até ele, ele fazia questão de ir em torno. E aqui fala também do materialismo, que o grande opositor da nossa espiritualidade é o mundo material, é a ilusão do carro novo, é a ilusão da viagem nacional ou internacional, é a ilusão de andar com uma roupa de marca, é o que vem tirando a nossa paz íntima. E o último parágrafo, destinado para esta parte do programa, nos diz: que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. Ide, homens, que sois grande perante Deus, e que mais felizes do que Tomé, credes, sem querer ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Aqui dois pontos importantes, não é? Chico Xavier sempre dizia que no dia que ele não apanhava, ele ficava preocupado, porque no dia seguinte ele apanhava em dobro. Ou seja, não vamos esperar facilidades na divulgação da doutrina espírita. Quantas pessoas vê o nosso trabalho? Nós fazemos hoje 3 toneladas de comida todo mês. Quantas pessoas vê no nosso trabalho realmente um trabalho voltado para o Evangelho? Mas, infelizmente, a grande maioria da sociedade ainda imagina que nós estamos dando comida para vagabundos. Ou seja, estamos distante de entender o que é, efetivamente, cumprir o Evangelho à sua risca. Então nós vamos ser perseguidos. Chico Xavier era muito criticado pelo trabalho que ele fazia assistencial. E, pasmem, pelo próprio movimento espírita. Ou parte do movimento espírita, vamos dizer assim.
Então nós vemos depois que ele diz que o espírita tem que ter coragem. Coragem de divulgar a obra, coragem de dar a cara para bater, coragem de sair numa sociedade de tanta hipocrisia como é a nossa e dizer, eu sou espírita. É um tema que nos estimula. Erasto, ele tem uma peculiaridade, ele tem algumas mensagens no Evangelho, e Erasto, ele tem muito estilo do seu professor Paulo de Tarso. Ele é direto, ele é franco, ele é objetivo no que ele quer falar, ele não dá rodeios, ele já chega e expõe a ideia dele e nos convida a meditar. Então aqui, por exemplo, nessa última parte da leitura, ele vai falar da mediunidade e ele vai falar de Tomé. Tomé, ele ficou conhecido na cristandade por ter sido aquele que duvidou do retorno de Jesus. Então, por que ele coloca a figura de Tomé associada à mediunidade? Ele falou, não duvideis, como Tomé duvidou do Cristo, não duvideis dos espíritos, da mediunidade, quando uma informação é proveniente do mundo espiritual. Lógico, usais a razão, usais o bom senso, mas não achais que sabe algo que ainda não sabemos. Então é muito interessante essa alusão, Tomé com a mediunidade. Nós vamos no segundo bloco acabar o complemento dessa mensagem. É uma mensagem muito interessante, é uma mensagem que nós, os espíritas, deveríamos ter na cabeceira de nossa cama, para refletirmos todos os dias o papel que nós devemos ter perante uma sociedade. André, fala um pouquinho do culto do Evangelho no Lar. Muito bem. Realizamos o Evangelho no Lar há 5 anos, pelo canal da TV A Caminho da Luz. De terça a sábado, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. O Evangelho no Lar é a oportunidade que nós temos de abrir a nossa casa, o nosso lar, para a vinda dos bons espíritos. É em torno de meia hora, 35 minutos, o Evangelho no Lar. E você é o nosso convidado. É exclusivo pela TV A Caminho da Luz, é no YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz, gratuito, e você é o nosso convidado. De terça a sábado, 19h30 e aos domingos às 18 horas. André, eu não posso participar desse horário. Não há problema, participe quando o horário que você puder, às 20 horas, às 21 horas, vai ficar disponível. Mas venha participar do Evangelho no Lar. Queridos amigos, nós vamos para um rápido intervalo. Estamos pela TV Mundo Maior com o programa ABC do Espiritismo. Já retornaremos. Queridos amigos, retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Nós temos agora a continuidade dessa mensagem, que é uma mensagem lindíssima, né? Os bons espíritas. Nós estamos vendo qual é a conduta que o espírita tem que ter. Nós vamos continuar a leitura e os comentários. Agora temos uma parte um pouquinho maior para as nossas reflexões, né, André Luiz? Dando continuidade. Marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus, mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Partir, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Então aqui nós vemos 2 pontos também. Cada parágrafo ele chama a atenção de um aspecto, né? A primeira ele fala um pouquinho dessa falange da fé, que vai ter muitas pessoas incrédulas, mas que vão se curvar perante o trabalho. O trabalho da caridade, sem sombra de dúvida, é um dos argumentos mais fortes que o Espiritismo traz para todos nós. Eu queria relembrar que nós devemos muito a Francisco Cândido Xavier,
que foi um dos grandes pioneiros. Num estudo feito, se imagina que Chico ajudou a orientar mais de 2.000 casas espíritas que foram criadas. E o Chico sempre dizia de que o centro deveria iniciar às 10 da manhã e a meio-dia já deveria ter a sopa. Então esse era o pensamento. E o segundo é falando um pouquinho dessa fé que transporta a montanha. Nós temos que ter o conhecimento. O conhecimento que vai propiciar a cada um de nós o porquê nós vamos ter que fazer essa reforma íntima e buscar a transformação do nosso dia a dia. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E depois, levando a palavra divina aos grandes, que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que a aceitarão, pois, principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus, a consolação divina que lhe oferecerdes, e baixando a fronte, renderão graças pela aflição que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange, mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada, arai. Aqui nós vemos que o espírito de Erasto, ele demonstra profundo conhecimento simbólico dos ensinamentos de Jesus. Ele vai falar, por exemplo, dos simples, ele vai falar, por exemplo, dos sábios, ele vai falar, por exemplo, do arado da terra. Todos esses exemplos foram dados há 2000 anos atrás nas parábolas e nos ensinamentos de Jesus. Aqui ele está pegando a palavra coragem, aqui ele está pegando a palavra motivação e baseando em conceitos basilares que constituem a mensagem cristã sobre a terra. O texto dele é fantástico quando nós fazemos uma alusão ao Novo Testamento, porque ele está perfeitamente em consonância com o pensamento do Cristo. Aqui ele não está inventando uma nova fé, ele não está inventando uma nova modalidade religiosa, não. Ele está pegando o que está conosco há 2000 anos, trazendo numa roupagem nova, compatível com o século XIX, com o século XX, com o século XXI, e nos convidando a trabalhar. É interessante, André, essa primeira frase aqui, que eu acho que vale a pena a gente guardar no coração, né? E depois levando a palavra divina aos grandes, que a desenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que a aceitarão. Então não ter o medo, não ter a vergonha de levar a mensagem do Cristo. O Espiritismo hoje nos dá essa consistência de podermos encarar o Evangelho do Cristo sem temor na sua divulgação. E a parte final da leitura nos fala: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas, cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviarão da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos: podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu altruísmo, podeis reconhecê-los, finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão.
Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. É interessante que no livro Libertação, o nosso querido André Luiz coloca exatamente isso, que nós deveríamos tomar cuidado com muitos espíritas que iam se apresentar, vêm pela dor, pelas dificuldades, são espíritos muitas vezes que trabalham pelas organizações das trevas sobre processo de hipnose e que eles seriam os elementos de perturbação em uma casa espírita. A casa espírita tem que ter um melhor direcionamento. Eu sempre chamo a atenção quando nós vamos fazer uma palestra, os dirigentes nos perguntam, nós precisamos nos preparar melhor, nós precisamos ter mais estudo, nós precisamos ter um preparo maior para podermos servir o Evangelho. Isso tudo ocorre por falta de conhecimento. A pessoa chega numa casa espírita, é um médico, é um advogado, é um engenheiro, é um empresário, é uma pessoa que tem um pouco mais de recurso, a gente fica encantado achando que é a fada dourada que o centro precisa. Mas muitas vezes é o elemento de perturbação que vem com os problemas e depois deixam problemas dentro da casa espírita para que nós possamos resolver. E depois nós vamos ver aqui os princípios da caridade, né, André Luiz? Como é que nós podemos reconhecer um trabalhador verdadeiro de um pseudo-trabalhador? Pelas suas obras, pelo seu pensamento, pela sua fala, pelo seu caráter. Nós vemos Chico Xavier. Chico Xavier foi 92 anos, viveu 92 anos, aos 5 anos sua mãe desencarna, por 2 anos morou com a sua madrinha, que lhe impôs muitos castigos, garfos na barriga, batia nele, ele ficava sem se alimentar. E nós vemos a personalidade doce daquele espírito, que passou por todas as dificuldades que a vida lhe provou em tudo. Lhe provou no materialismo, lhe provou na sexualidade, lhe provou no poder, lhe provou na fama, e o Chico conseguiu vencer todas as dificuldades. Não estamos aqui idolatrando o Chico, estamos aqui mostrando como um referencial, porque Jesus é um espírito puro. Nós ainda não temos ideia do que é um espírito puro. O mais perto para compreendermos Jesus é o Chico. Ele é o mais perto. Então, nós vemos, tem muitos que têm uma bela fala, uma bela memória, uma bela oratória, uma bela cultura, mas ainda utiliza para a promoção do seu nome e não a propagação. O Chico conseguiu diminuir o seu nome para que o Espiritismo crescesse. No capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez retrate exatamente o que é a doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Nós sabemos hoje que a caridade é o instrumento principal do movimento espírita. Por quê? Eu tenho sempre uma orientação do Dr. Adroaldo Modesto Gil, que é o nosso benfeitor do CEPAC, e também do Núcleo Chico Xavier, que ele fala sempre que quando nós vamos nos dispor a fazer um trabalho assistencial, o maior beneficiário somos nós mesmos. E eu, a primeira vez, perguntei a ele por quê. E ele diz, porque nós estamos quebrando as arestas do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que ainda assola o nosso coração. Olha que interessante. Nós estamos sempre aprendendo com os espíritos, nós estamos sempre vendo visões diferentes a esse respeito, não é? O espiritismo abre o nosso horizonte, o espiritismo nos proporciona um conhecimento que até então poucas vezes refletimos a esse respeito. O nosso tempo é implacável, já estamos aí caminhando para o término do segundo bloco, já caminhando para o término do programa. Mas eu não poderia deixar de falar do segundo livro da trilogia do Espírito de Jerônimo Mendonça, pelo nosso intermédio,
esse é o livro Almenária do Amor. São 3 livros. Trabalhadores Invisíveis, Almenária do Amor, Em Outras Dimensões Espirituais é o 3º livro. Esses livros poderão ser encontrados na nossa loja virtual. É uma trilogia que fala as experiências que Jerônimo Mendonça passou nesses últimos anos no mundo espiritual. O que ele viu, o que ele ouviu, o que ele aprendeu e o que ele pôde narrar para nós. Então gostaria de convidar o nosso telespectador da TV Mundo Maior, o nosso telespectador da TV A Caminho da Luz, a entrar na nossa loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br, adquirir a trilogia, adquirir os outros livros de minha autoria, o livro de autoria de meu pai, lembrando que todos os direitos de autor pertencem ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, agradecendo a você pelo carinho com o nosso programa, pelo carinho comigo, com o nosso querido André Luiz, que sempre estamos recebendo mensagens nas nossas redes sociais. Um beijo carinhoso e encerramos o programa ABC do Espiritismo, rogando a Jesus que nos abençoe hoje e todo sempre. Até o próximo programa. Até o próximo programa.